Conversar agora com o doutor Rodrigo, nosso criminalista. Não é isso, doutor? Isso. Nós vamos conversar hoje a respeito de, doutor? Hoje vamos falar sobre um pouco dos direitos do preso e da pessoa que cometeu algum delito ali durante o processo. Porque eu vejo que existem muitas dúvidas. Questões como Ou saidinha, seja, ou saidão. Por exemplo, o sujeito foi condenado, tá preso lá há X tempo e teve aí a saidinha, por exemplo. Isso. E aí ele sai, comete um delito e volta para a cadeia, ou então não volta para... Isso. O que acontece, doutor? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro acho que a gente tem que desmistificar um pouco. A saidinha, ela não é para todos. Sim. Os presos, no caso, né? Ela é para aquele preso que cometeu delitos que não são tão graves, Tá. que já Ou estão... seja, pequenos furtos. Isso. Não é um assassinato, não Exato. é, né? E outra coisa que a gente tem que identificar também é a saidinha e o saidão. A saidinha são pequenos benefícios ali, né? Em momentos definidos pelo governo, que aquele preso tem direito a ficar um curtíssimo período de tempo para visitar a família. Por que tem isso? É uma medida para valorizar o preso depois, porque todo mundo cumpriu a pena, né? Ele assumiu o erro ali, cumpriu a pena, agora ele tem que ser ressocializado. Então isso é uma forma de você colocar ali um voto de confiança naquela pessoa. Obviamente, ele vai ser monitorado, ele vai ser fiscalizado, né? Vamos colocar assim para todo mundo poder entender mais fácil, sim, né? Para os leigos. Claro. E ele tem que retornar para o presídio depois que acabe esse período. Ao valorizar essa ressocialização, assim que ele cumpre a pena, que muitas das vezes na saidinha é uma pena leve, né? Um crime, um delito leve, não estou aqui, obviamente, passando um pano, né? Passando um pano na cabeça, mas ele já está cumprindo a pena. No caso da nossa sociedade, rejulgar o apenado ali. Sim. Então, ao ele cumprir todos esses requisitos, ele já ganha ali uma imagem revalorizada, porque uma coisa que acontece, muita pessoa sai do cumprimento da pena, ela não consegue emprego. E aí ela acaba voltando para o sistema penal. Isso é muito complicado, porque hoje o Brasil, salvo engano, é o terceiro país com o maior número de presos no mundo. Então você tem essa valorização. O que eu falo sempre, existe o criminoso de profissão. Sim, né? Esse não tem direito esse nenhum. Não tem direito nenhum e não tem o que fazer com ele. Exato, né? Esse tem que ficar lá. E tem o sujeito que no meio de uma briga comete uma loucura, agride alguém, mata alguém, seja lá, né? Às vezes até um usuário de droga é acusado por uma coisa que ele não fez. São pequenos delitos, né? Então o indivíduo acaba indo para a prisão. E tem que ter alguns benefícios, né, para tentar amenizar, inclusive, esse choque, né, porque muitas vezes é um choque. O cara não fez aquilo ali intencional, vamos dizer assim, muitas vezes. Né? Perfeito. Ele não é o profissional que diz, não, vou sair hoje para assaltar, vou sair hoje para matar, vou sair hoje para... Né? Sim. Então, são grandes diferenças. Né? Foi até importante você colocar essa diferença, porque existe, sim, esse criminoso de carreira, né, outro dia eu ouvi até nas redes sociais uma piada, assim, não de muito bom gosto, mas que a moça, é um caso real, inclusive. Sim. A moça dando uma entrevista, né? E a entrevistadora perguntou: seu esposo trabalha com o quê? Ele trabalha com assaltos. Gente, vamos lá, né? É o criminoso profissional. Exatamente. Né? Esse não tem direito a nada. Esse daí, infelizmente, sinto muito, ele tem que procurar um outro tipo de tratamento ali, sei lá. Não é o caso da saidinha. A saidinha é para aquele preso, né? Justamente dos exemplos que você citou. Pequenos delitos, né? Aquele preso que tem bom comportamento, que está ali, às vezes, por uma eventualidade. Eu gosto de colocar como uma situação adversa da vida, né? Ele brigou no bar, igual os exemplos que você citou, né? Não vou citar de novo aqui. Não, lógico. E é uma segunda oportunidade para ele ali, porque se ele não tiver essa oportunidade, ele vai voltar para o crime. Isso é um fato. Certeza. É um fato. Eu já vi casos, conheço vários casos assim, que, por exemplo, a pessoa era uma pessoa de bem, de família boa, passado coisas, mas mudaram para uma região que os levou ao crime, por exemplo. Sim. Entendeu? E todos os irmãos foram presos, entrou uma vez, nunca mais saíram. Aí viraram profissionais, né, da coisa.
Então, muitas vezes o meio corrompe o sujeito, né? Tem um exemplo que é muito bom, que eu gosto de usar, que são os crimes de trânsito. A gente teve recentemente aquele caso do Porsche, né? Porque ninguém sabe o nome do autor. Exato. O que eu acho correto. Acho que todo mundo deveria ser tratado dessa maneira. Evitar a exposição. A pessoa já cometeu, ela já está ali desesperada, né? Não tem mais o que fazer. O tratamento padrão deveria ser esse. Aquela pessoa ela vai responder, ela está respondendo em liberdade porque nunca teve nenhuma passagem na polícia. Sim. Vai ser condenada pelo caso, assim, isso não, obviamente minha opinião, não sou o juiz do caso, né? Não sou os advogados do caso, mas acredito que aquela pessoa será condenada e ela vai ter direito a esses benefícios. Ela vai ter direito a esses benefícios. Me diz uma coisa, em que circunstância a imparcialidade no tratamento do acusado pode ser questionada e como isso é legalmente abordado, doutor? Olha, tem algumas circunstâncias, por exemplo, quando a vítima é amiga pessoal, por exemplo, da promotoria ou de algum dos juízes. Sim. Ou então já aconteceu na verdade acontece bastante, num crime de homicídio, né, um crime contra a vida, que vai para o júri, e aí ou a vítima ou o agressor tem conhecidos ali entre o júri, né? Sim. Entre os jurados. Isso daí... Bota um infiltrado ali para fazer a cabeça da turma. Ali, não digo infiltrado, porque hoje o sistema ele é um sorteio idôneo, né? Entendi. Mas só que acontece, por exemplo, ano passado eu participei de um júri porque eu me inscrevi para ser voluntário. Entendi. Então, se tivesse alguém que eu conhecesse ali, eu deveria espontaneamente falar. Acontece que às vezes a pessoa é inimigo pessoal do réu, por exemplo. Um amigo, um inimigo, exato, né? Pode tenenciar. E aí acaba falando que não conhece ali nenhuma das partes, e depois é descoberto esse processo é anulado, isso causa um prejuízo danado. E eu mesmo perdi o processo por causa disso. É terrível. Porque o advogado da outra parte tinha um relacionamento comigo, né? Então, acontece. E isso daí é algo que traz um prejuízo financeiro para a sociedade, sim, porque um processo desse é caríssimo. É caríssimo. Só para você ter uma ideia básica. Uma das sessões do júri que eu participei, ela iria durar 2 dias, mas o juiz determinou que fosse julgado no mesmo dia. Sim. Você tem ali todos os jurados, né? Você tem os 7 jurados. Sim. Eles têm que ter almoço. Se o júri passar para o dia seguinte, eles têm que dormir lá no tribunal. Olha. Tem que ter café da manhã. Não pode ter contato com exato, fora, não né? Pode. E tudo isso gera um gasto. Com toda certeza. Você chuto eu aí que se for um júri de 2 dias, passa dos 30, 40 mil reais tranquilamente. Então imagina um processo desse sendo anulado, né? Tanto que tem as penalidades com multas e as multas são bem pesadas. Deve ser realmente muito complicado. A questão de justiça, no todo, ela é bem complexa, sim, né, doutor? Outra questão também são a questão da produção de provas. Sim. Existem alguns momentos alguns tipos de crime, principalmente no crime de tráfico de drogas e tráfico de armas, você tem apenas a prova policial. O policial, ele tem a fé pública. A gente tem que confiar ali na polícia. Sim. Mas do mesmo jeito que acontece no nosso exemplo aqui que a gente deu do tribunal, pode acontecer também com a polícia. Às vezes a polícia tem alguma encrenca ali com a pessoa que está sendo acusada e isso prejudica a própria corporação. Porque aquele único policial vai dar um testemunho contrário, falso. Nem digo falso, mas tendencioso. E os outros que não conhecem essa situação íntima ali entre a vítima e o outro policial, sim, vão dar o testemunho do que eles viram. Exato. Isso daí, o que acaba provocando? Um efeito contrário do que o policial que deu o testemunho tendencioso, né, tá querendo. Porque as provas, elas podem ser anuladas, e o criminoso sai livre, andando sem algema, sem nada, pela porta da frente da delegacia que o próprio policial ajudou a colocar lá dentro. Então, eu sempre friso isso, sabe? A gente trabalha muito com alguns policiais, né? Falando, cara, dá o seu testemunho do que você viu. Fala o que você viu, porque o que você viu é que o seu colega de trabalho viu, é que uma outra testemunha que estava passando na hora viu. Então, não seja tendencioso. Eu já tive um caso parecido em família, bem complicado isso. Mas, doutor, o senhor sabe que nosso tempo aqui não é muito grande. Uma pena. Uma pena, realmente.
Eu queria que o senhor deixasse os contatos, Claro. para que as pessoas entrassem em contato. E peço a vocês que deixem perguntas, comentários a respeito do nosso assunto aqui para o doutor, para a gente ter mais assunto para a gente conversar. Com certeza, é isso, doutor? Com certeza. Vocês podem me encontrar para tirar qualquer dúvida pelo WhatsApp 61 99901 5090, não é telepizza, tá? Que esse número ele é bem sugestivo, né? Ou pelo Instagram, rodrigocorreia.adv. E lá podem mandar mensagens. Lá, inclusive, tem o nosso contato do WhatsApp também, para verificar que não é telepizza, tá, gente? E podem mandar perguntas que a gente vai ficar satisfeitíssimo em responder ali qualquer dúvida. E também sugestões, com toda certeza. Sugestões de assuntos, sim, né? Que alguém esteja passando por alguma coisa que possa ser interessante aqui para a gente. Com certeza. Mande para a gente poder conversar aqui. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um bom dia para o senhor e até a próxima. Tá certo.